Boa noite a todas vocês, bem-vindas. Bons semestres para todos nós, né? Vocês podem estar me cobrando aí o tempo todo e a gente vai se ajudando. Vocês vieram para uma aula de gestão financeira e quando a nova diretora, a Érica Ardito, ela me fez o convite para essa disciplina e ela me explicou, fiquei super feliz, né, com essa proposta, porque eu acho que nós, profissionais da educação, a gente precisa aprender aí a nos gerir financeiramente. Então, acho que vai ser muito legal a gente trabalhar essa situação. Qualquer pergunta, vocês podem me interromper, tá bom? Lá no Que Mágico eu já coloquei todo o material. E, logicamente, essa aula daqui é só depois que a gente terminar a aula que eu vou poder editar esse trabalho e aí eu subo lá no Que Mágico. Então, qualquer pergunta é só fazer. Tem uma mãozinha levantada já. Tati quer perguntar o quê, Tati? Tá me ouvindo, professor? Sim? Não quero falar nada não, foi engano, cliquei aqui por acaso mesmo. Ah, tá bom. Então aí, todo mundo que levantar a mão, quando começar a fazer a pergunta, lembra de desligar. Clica na mão de novo e ela desativa. Tá bom? Vocês podem interagir dessa forma, ou abre o microfone e pede a palavra. Fica à vontade aí, gente, tá bom? Ó, eu vou virar a página aqui. Então, essa aula 1. Vocês podem me chamar de X. O meu nome, vocês vendo aí, completo é Roberto Shizuko Masaka. Mas é mais fácil vocês me chamarem de X. E me interessa me aproximar de vocês, não me afastar. Aí eu adoro essa frase daqui, ó. Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Ele é do Leon Semenovic Vygotsky. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1936. Alguém pode me explicar essa frase? O que será que ela está querendo dizer? Passa a palavra aí. Alguém está tentando responder em microfone fechado. Vamos, gente, aqui é o melhor lugar para errar, se vocês estiverem com medo de errar. Vamos lá, professor. Vou falar. Legal, Sueli, vai lá. É sempre, sei lá, que a gente não consegue ver todas as oportunidades que estão à nossa frente. A realidade tem um monte de oportunidade, e realmente a gente não enxerga todas. Mas aí é um pedaço do que você falou. Não sei se outras pessoas estão enxergando um outro pedaço. De outra forma, alguém quer comentar? Sueli, correta a tua interpretação. Você está falando de um pedaço. Agora eu quero saber de outras pessoas se vocês entenderam essa frase de uma outra maneira. Coragem, hein, gente? Vamos, meninas! Todo mundo ansioso para voltar a estudar. Só porque a prova já começou. Nosso olhar para a realidade é sempre enevoado. Ninguém mais vai arriscar? Só a Sueli vai ganhar um 10? Tá, vocês estão se acostumando comigo, mas eu aprendi essa frase, acho que foi em 2008. E valeu todo o curso que eu fiz.
porque eu tinha a impressão que eu carregava, como professor, o mundo nas minhas costas, né? E eu achava que, como professor, eu tinha que saber tudo. E se algum aluno me perguntasse, eu teria que ter todas as respostas. Mas não é verdade. A gente não precisa ter o mundo nas nossas costas. Eu não preciso saber de tudo. Eu estudei pra caramba, conheço alguma coisa, mas eu não sei tudo. Acho que ninguém pode falar que sabe tudo. Então, a realidade ela é muito ampla, né? Se a gente está aqui num grupo de pessoas, é muito legal, né, que cada pessoa fale do pedaço que está vendo, né? Se cada um de vocês aí falar do pedaço que está vendo, aí a gente começa a enxergar de forma melhor. Tem um vídeo que eu coloquei lá no Que Mágico, que eu adaptei, a historinha do Será que Posso? Depois, quando vocês tiverem tempo, é um vídeo curto, se puderem dar uma olhada, ele fala um pouquinho desse pedaço. Qualquer coisa, pode interromper e perguntar. Eu vou virar a página. Jéssica, boa noite, bem-vinda. Gente, ó, eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês entrarem lá no Que Mágico. Vocês conseguem entrar no Que Mágico agora e tem um quiz com mais ou menos, acho que 8 perguntas, para vocês responderem a jato. Vamos lá? Eu aguardo vocês entrarem lá e começar a responder. E eu vou ver aqui as pessoas que estão respondendo. Tudo bem? Vamos lá. Vou cronometrar agora. 20 horas e 2 minutos. Vocês têm até 20 horas e 5 minutos para acabar de responder. Priscila Mainara, boa noite. Para quem chegou agora, já tem uma atividade lá no chat, no Que Mágico, que eu quero que vocês respondam agora, por favor. Vou tentar fazer o controle da presença de vocês aqui pelo chat e também pela participação desse quiz aí. Boa noite, Evelyn. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Professor, só uma pergunta. Você dá aula para quais matérias? Quais cursos? Nesse semestre aqui, eu vou estar trabalhando com vocês gestão financeira. Só, se não me engano, nesse grupo tem o pessoal de pedago e o pessoal de educação física. Entendi. Gente, quem for de pedago, se tiver algum grupo, por favor, manda o link aí aqui, porque a minha grade mudou totalmente esse semestre, eu não conheço ninguém dessa grade que eu tô agora. Então, se tiver um grupo, por favor, me mandem um link. Obrigada, viu? Tá. É o número do Zap, né? É importante que vocês façam um grupo no Zap para que vocês se comuniquem, por favor. E eu vou pedir... Desculpa, professor. Pode falar. Ô, Evelyn, nós temos lá o nosso grupo. Você saiu do nosso grupo? Então, qual que é o Noite 2? Sim, é o Noite 2, o Então eu mesmo. tô nele. É porque eu estava em 2 grupos no semestre passado, porque eu estava com 2 grades, uma grade diferente. Então eu estava contemplando as 2 grades, entendeu? Eu vou dar um oi lá. Você acena para mim, por favor, para dizer se é isso mesmo? Sim, Obrigada. exponha. Gente, eu só tenho uma resposta até agora.
todo mundo conseguir acessar o quiz lá no Que Mágico e responder? Professor, a minha grade entrou hoje de vocês, assim, estava muito bagunçado, eu estou bem perdida mesmo. Agora há pouco que eu consegui ter acesso ao Que Mágico para saber quais eram as minhas matérias, então eu mal consegui abrir. Veja lá, Evelyn, se você acha o meu caderno de gestão financeira, e lá naquele caderno tem lá um exercício, que é o quiz, e tem acho que 8 perguntas, se eu decorei certo, para vocês responderem rapidinho. Veja se você consegue acessar. É pelo Google Formulários, é isso? No Que Mágico, na parte de exercício, tem um Google Forms lá que eu criei para vocês responderem. Ok, que fala, pede um e-mail, um nome, o que é respeito, competência, é isso? Exatamente, isso daí. Vou responder rapidinho. Por favor. Nicole, boa noite. Nicole, já tem uma atividade no Que Mágico que eu estou aguardando que vocês respondam agora, por favor. Está lá na parte de exercícios, né? Na aba de exercícios, e na aba de exercícios tem um quiz. Esse quiz, acho que a primeira pergunta é o e-mail, a segunda pergunta é o nome, depois acho que pergunta sobre o que é respeito, depois o que é competência. E eu errei aqui, meu Deus. Alguém fala para Rosa Maria que eu errei o botão para ela tentar entrar de novo? Desculpa. Eu tinha que errar uma primeira vez. Rosa Maria, boa noite. Perdão, aí eu errei o botão. Bem-vinda, boa noite. Rosa Maria, já tem uma atividade lá no Que Mágico para vocês responderem agora, por favor. Eu tenho 6 respostas só até agora. Sem problema, gente. O atraso faz parte. Se vocês chegarem depois, vocês sabem que a aula está sendo gravada. Depois ela sobe lá no Que Mágico e vocês podem assistir esse início de novo, sem problemas nenhum. Eu adorei essa história de gravar, porque eu consigo ver lá 2, 3 vezes de novo, né? Então, às vezes a gente acha que entendeu, depois vê de novo e percebe que completou a informação. Thalita, boa noite. Danilo, boa noite. Já tem uma atividade lá no Que Mágico para vocês preencherem. Eu tenho só 7 respostas. Tem 23 pessoas aqui. Não, 20 pessoas, 20 pessoas. A Sueli perguntou, conseguiu para quem? Evelyn, professor. Para Evelyn. Ela na hora ela já respondeu, ela conseguiu sim. Quer dizer, conseguiu entrar no Que Mágico.
E ela está respondendo. Oito respostas. Leilane, boa noite. Nicole Valério, boa noite. Para quem chegou agora, tem um quiz do Que Mágico para responder a jato lá, por favor. Pronto, professor, respondi. Legal. Sueli, eu mandei Então, a lá no Evelyn... grupo, você conseguiu visualizar? Eu? A Sueli. Eu estou com a aba aberta aqui. Então, Não eu vi. consigo ver quem está respondendo. Não, professora, Gesivânia, boa noite. a Sueli. Conseguiu, Sueli? Se não, tenta adicionar eu de novo, me dá o link, por favor. Legal, 13 respostas. Eu vou esperar mais 2 minutos, e depois quem não conseguiu terminar, termina depois. A Gesivânia levantou a mão. Fala, Gesivânia. Boa noite, professor. Boa noite. O nosso horário agora vai ser às 20, é? É 19h50. Nossa, a faculdade muda, ela não passa para a gente, que somos interessados, é só dizer, mudou e pronto. E quem trabalha? Quem tem compromisso? Então, acho que a mudança foi exatamente por isso. Agora, acho que eles comunicaram com alguma antecedência, eu não sei exatamente quando, mas foi com alguma antecedência que a faculdade comunicou, mas aí vocês podem procurar os coordenadores e pedir esclarecimento. Mas eu tenho a impressão que a mudança foi justamente por esse motivo, do trabalho. O pessoal está tendo problema de deslocamento e pediram para começar um pouco mais tarde. Não, pro, porque eu sou do horário das 8h15, das 8h45. Ah, entendi. Entendi. Então, essa antecipação, eu já não sei. Eu acho que talvez aí, então pode ser uma estratégia de estar juntando os grupos. Tá, professor, Uma mas o que questão de acontece? sobrevivência. Quando eu fiz a minha matrícula, eu fiz nesse horário porque era um horário bom para mim. Porque eu tenho Entendi. horário para sair do trabalho, eu tenho horário para chegar na faculdade, entendeu? Só que assim, eu agora mesmo tomei um susto, porque quando começaram a mandar mensagem, eu fui dar uma olhada que a aula estava começando. Para mim, ela ia começar 8h50. Tá. Então, tem um detalhe, né, que isso vai ser um combinado meu com vocês para ajudá-los, que é assim, o nosso contrato, a questão de qualquer inconveniente pode, de repente, fazer com que vocês vejam a aula depois. Quando vocês virem a aula depois, eu vou considerar o acesso de vocês e vou considerar presença. É claro que na aula ao vivo, vocês podem interagir como você está fazendo comigo agora, esclarecendo os pontos, mas a aula gravada, ela também vai permitir que você veja e reveja, e depois você pode interagir comigo pelo e-mail, Gesivânia. Ô, professor, só que é assim, me desculpe a franqueza.
sei que você não tem nada a ver com isso, você é um funcionário da faculdade. Eu não optei em ter aula em EAD, eu optei presencial. Eu estou pagando presencial. A gente está agora nesse momento de transição, de ter que estar assistindo aula online em casa. Não gosto, tá? Eu não gosto. Eu preciso presencial, eu aprendo mais, eu consigo devido ao que aconteceu com a gente. Só que assim, a partir do momento que a faculdade está vendo só o lado dela e prejudicando a gente, aí fica difícil, porque a mensalidade aumentou para a gente, para todo mundo. Aí a gente vai olhar os cadernos, que esse ano foi eles que decidiram o que eles iam colocar, a gente viu que tem erro, aí você já começa o semestre passando nervoso. Eu já mandei 3 e-mails para a faculdade, informando, pedindo informação para eles, ninguém me responde. Aí fica difícil. Quem está atendendo a gente nesse momento são vocês, professores, que a partir de hoje a gente está tendo um contato. Mas até então, não foi passado nada. Ninguém se pronunciou para chamar a gente no grupo de WhatsApp, ninguém se pronunciou para mandar um e-mail. Entendeu? Certo. A única pessoa que ainda está fazendo alguma coisa, que passa alguma informação para a gente, é a Nicole, da nossa turma. Porque a gente fica o tempo inteiro perguntando as coisas para ela. E ela é apenas Então, uma Gesivânia, aluna. um outro ponto é o seguinte, depois desse horário, não é? Vocês podem ver lá uma novidade, que é um canal lá, para vocês no caderno, para vocês falarem com os coordenadores. E você pode estar acessando aquele link e conversar mais ou menos dessa forma. Se não me engano, quem vai estar lá vai ser o Deberson e a Lucimar. E aí, eles são os coordenadores desse semestre, e aí você pode estar esclarecendo e colocando esses pontos para eles. Por favor, Gesiva. Não, professor, tenho que agradecer a sua atenção. O Pode canal atender eles o abriram horário. também, tá? Tá bom. Tá bom. Viu, Gesivânia? Todo mundo que pergunta, quando começa a pergunta, já desliga a mãozinha, tá bom? Maria Alves quer perguntar? Diga. Maria Alves levantou a mãozinha. Gente, é agora. A Aline também levantou a mãozinha. Quer perguntar antes? Boa noite, professor. Boa noite. Referente ao que o senhor acabou de falar, que depois da aula tem um acesso para a gente conversar, só ressaltando que eu tentei também fazer isso, não tive retorno, e eu mandei um e-mail para eles e tal, e eles vieram me responder 5 dias depois. Porque eu tentei conversar, tentei falar, não tive atenção, não tive nada, e aí eu mandei o e-mail, e depois eles só mandaram uma notificação para mim, que era para mim aguardar 5 dias o retorno, e passou os 5 dias, eles mandaram um retorno para mim do que nada poderia ser feito do meu problema, que eu mandei para lá. Então, essa conversa com eles também não está tendo resultado para a gente. Então, mas hoje, Aline, é assim, terminou a aula, tem aquele link que eles disponibilizaram, vocês podem estar procurando os coordenadores, que eles vão estar lá de plantão, aguardando para conversar com vocês. A resposta vai ser na hora, desse jeito. Vai ter um meet com os alunos que estiverem lá interessados em conversar Gente, com os alguém me ouve aí? Tá ok, professor. Obrigada. Agora eu te ouço, Maria. Pode falar, Maria. Algumas pessoas, mas eu não estou ouvindo ninguém mais. Alguma coisa deu errado aqui. Eu estou te ouvindo. Gente, eu não estou ouvindo nada, não sei o que aconteceu.
Não estou ouvindo. Você está usando o fone? E eu tentei arrumar a configuração aqui e ainda por cima está em inglês ainda a configuração do meu celular. Meu Deus, estou perdida. Só que eles me ouvem. Maria, eu vou Ai, pedir para meu você fechar o teu Deus. microfone. Ah, você não nos ouve, né? Vou pedir assim, ó. Alto-falante. Aqui no chat, tá, Maria? Alto-falante. Não. Tava, pior que tava. Você mexeu? Então, ele fecha o microfone e levanta a mãozinha de novo. E eu vou prosseguir, tá bom? Mas vocês podem continuar perguntando se for Agora necessário. deu certo, gente. Deu certo? Tá ouvindo agora? Ai, meu Deus, professor, só eu mesmo, viu? Tá. Você quer perguntar algo, Maria? Então, eu acho que eu ouvi alguma conversa sobre grupo, eu não entendi, não ouvi nada, gente. Me ajuda aí. Então, tem o Zap da classe que vocês precisam fazer parte. Depois eu vou pegar o Zap do representante, meu contato vai ser com o representante, e o representante, ele passa as informações para vocês, tudo bem? E eu tenho trabalhado todos esses anos dessa forma e tem funcionado. Depois aí vocês vão avaliando se a comunicação está funcionando, e se ela estiver funcionando, a gente continua dessa forma. Tá bom? O link da aula agora não vai ser mais pelo Zap da classe, vai ser sempre pelo Que Mágico. O link da aula, ele, para essa interface que eu estou usando, que é o Google Meet, será esse mesmo link, todas as terças-feiras, para a minha aula, até o final do semestre. Tá bom? Um link único. Então, fez a pergunta? Desliga a mãozinha, tá bom? Eu vou virar a página aqui, qualquer coisa pode perguntar. Se for de página virada, não tem problema. Então, é exatamente isso que a gente está falando. O operacional vai ser pelo Google Meet nas minhas aulas. Se alguma coisa mudar, eu aviso vocês com antecedência. De repente, existe alguma apresentação de algum professor que a gente pode considerar que é importante, aí a gente faz um trabalho conjunto. Mas, por enquanto, nas minhas aulas, toda terça-feira, nesse horário aqui, a gente vai fazer essa reunião pelo grupo Google Meet, e é um link permanente, virando a página. Então, gente, ó, amanhã todos vocês vão ter uma aula inaugural juntos. E também, depois dessa aula de inaugural de amanhã, vocês podem estar conversando com os coordenadores. E nessa aula inaugural de amanhã, é para os alunos novos. Até onde eu sei, esse grupo daqui tem uns 4 ou 5 alunos novos, que vão começar a fazer parte desse grupo também. Por isso que, quando eu falo aqui do contrato andragógico, parte 01 de 2. Então, eu vou tentar fazer esse contrato em 2 partes. Mas, basicamente, a gente vai conversar sobre as mesmas coisas nas 2 vezes. E como é um contrato, todo contrato é uma via de mão dupla. Então, não é só eu falando, tem que ser assim, não é? A gente está conversando para que a gente descubra aí qual é o melhor contrato para as aulas do professor X. Para essas aulas do professor X, que vai durar todas as terças-feiras desse semestre, a gente vai descobrindo aí qual é a melhor forma de interagir. Um contrato, de repente, ele pode ser firmado para o semestre inteiro, mas no andar da carruagem, vocês podem perceber, assim, como se fosse um contrato de aluguel. Às vezes eu faço um contrato para 3 anos, passa 6 meses, eu passo a ter dificuldade, aquele contrato pode ser renegociado. E aqui a gente pode renegociar o nosso contrato de novo. Vanessa, boa noite. Então, é sempre questão de estar conversando o tempo todo, não é? Alguém sabe por que esse contrato chama andragógico? Não
Tá Que é bom. para adultos. Isso, para adultos, né? Se vocês estiverem trabalhando lá com o ciclo 1, ele é um contrato pedagógico. Como que chama o contrato para adolescentes? Alguém sabe? Não? Juventus? O quê? Eu não Eu ouvi a disse, palavra. eu disse Juventus? Juventus, para adolescentes? Tá. Gente, ó, peda é um prefixo grego que significa criança. Andra é um prefixo grego que significa adulto. E quando vocês estiverem fazendo um trabalho com adolescentes, adolescente no grego é terapo. Aí vira terapogógico. E eu faço defesa, né, que a gente marque esses tempos, porque a gente precisa resgatar os ritos no Brasil. Então, hoje eu atendi vários alunos de sexto ano e promovi esses alunos de sexto ano para terapogogia, não é? Então, a gente está marcando um momento aí com eles de que agora eles estão entrando na fase de adolescência. Eles devem estar conversando com os pais deles, que eles não são mais crianças, que eles avançaram. Antigamente tinha a formatura do quarto ano, né? Depois tinha a formatura do ginásio, né? Isso é coisa da minha época. E a gente foi abandonando esses ritos. Mas eu acho que o professor, ele pode resgatar esses ritos. E a gente pode trabalhar com os nossos alunos marcando isso. E se a gente promove um adolescente da infância para a adolescência, então a gente espera que atitudes infantis não aconteçam mais. E a gente tenta fazer um trabalho aqui, por exemplo, um contrato andragógico precisa ser muito dialogado, né? Talvez um contrato pedagógico, alguma coisa precisa ser imposta. Então é questão de sempre refletir. Esse nosso contrato, eu vou estar sugerindo 9 cláusulas. A primeira é respeito. Tudo bem? Vocês já responderam lá no formulário? Eu tenho 20 respostas no formulário, acho que todo mundo respondeu, 20. Não, faltam 6 pessoas responder. Tem um formulário, o que é mágico, para estar respondendo, né, acho que 8 perguntas para a aula de hoje, que já vai garantir a presença e a gente já começa a ter aí uma primeira avaliação de vocês. Então, gente, ó, essa pesquisa, ela vai subir de 1.609 participantes para 1.632 participantes, com a participação de vocês. E mais de 1.600 pessoas não sabiam responder o que a respeito. Nessa minha pesquisa, mais de 1.600. Aí, e as pessoas que sabiam responder o que a respeito, elas estavam respondendo um conceito de 5.700 anos atrás. Então, a gente precisa evoluir nesse conceito, né? Existe esse conceito que é da Torá judaica, que começa lá com Moisés, 5.700 anos atrás, mas isso daí, a gente, estudando um pouquinho, a gente vai perceber que evolui. Vamos ver aí como será a resposta de vocês. Então, é uma primeira cláusula. Eu acho que, na minha opinião, essa cláusula, ela se bastava. Se a gente se respeitar sempre, não precisaria de mais nenhuma cláusula. Mas aí, eu estou colocando mais algumas. Network, né? Alguém sabe o que é network? Rede de relacionamentos, rede de trabalho. Isso, é uma rede de relacionamentos proativa. Tudo bem? Esse termo, dessa forma, ele ficou desenhado dessa forma em 1992. Oxford, que é uma universidade inglesa, essa mesma que está fazendo a vacina, ela fez uma pesquisa em 1992 e ela queria saber por que todo aluno formado lá, ele ia para o mercado de trabalho, não era todo mundo que não tinha sucesso. Só alguns tinham sucesso.
E eles fizeram a pesquisa. Por quê? Então, para entrar em Oxford é difícil, para se manter lá é difícil. A pessoa se forma, ela vai para o mercado de trabalho, alguns têm sucesso e outros não têm sucesso. E a resposta da pesquisa foi: só tinha sucesso quem tinha network. Então, isso precisa ser construído aqui e agora, não é? Se vocês olharem aí para as turmas de vocês passadas, vamos supor que alguém aí ganha na loteria e vai abrir uma escola agora, não é? E vai querer contratar professores. Vocês vão contratar todos os colegas que vocês tinham no ano passado, por exemplo? Vocês vão contratar alguns, aqueles que no network de vocês funcionou muito bem. Não dá para contratar todo mundo, mas aí se a gente trabalha essa questão do relacionamento o tempo todo, então isso é muito bom para todo mundo, para vocês também. Eu vou dar alguns exemplos aqui. 2001, né? Aqui na Faculdade Flamingo, tem o professor Natalício. Eu fiz um curso com o Natalício em março, no SESC. Aí, em 2001, maio, ele ligou para mim e ele disse assim: vem trabalhar comigo. E eu aceitei, e fui. Né? Então, peguei algumas aulas. E desde 2001 até agora, eu estou lá. Né? Uma escola particular, ela renova contratos todo semestre. Vocês sabem aí, cada semestre que passa, a gente perde alguns colegas, vocês perdem alguns professores. E são por N motivos, né? Pode ser que um colega professor, ele está saindo dessa daqui para bem melhor, ele pode estar saindo daqui para um convite melhor, mas são N motivos. E as escolas particulares, elas fazem isso, elas precisam estar renovando o seu quadro de professores, e por uma rusguinha ou outra, pode estar acontecendo algum problema. Mas o network, ele abre portas. O Natalício me abriu portas. E eu estou lá porque eu consegui, acho, que mostrar um pouquinho de competência. E a gente precisa construir esse relacionamento e essa competência o tempo todo. Então, eu sugiro que a gente coloque no nosso contrato esse desafio da construção do network. Eu vou falar de um outro exemplo, que é o do Zuckerberg. O Zuckerberg, ele é o criador do Facebook. Ele não concluiu a faculdade, ele fez só 2 anos de Harvard, né, lá nos Estados Unidos. Mas em 2 anos de Harvard, ele disse que a melhor coisa que ele conseguiu em 2 anos de Harvard foi o quê? O network. As pessoas com quem ele se relacionou lá, e ele construiu essa interface aí de relacionamento também. Então, nessa interação, nessa rede de relacionamentos proativa, é que a gente vai buscando muitas coisas. Eu costumo falar para os meus filhos, se eles não tiverem um contato de trabalho todo semestre, o network deles não está bom. E vocês precisam estar pensando nisso. Eu tenho mais ou menos 3 convites de trabalho por semestre. E tem colegas que são muito bons, eles têm 6 convites de trabalho por semestre. É porque o network deles funciona. Então, vocês devem estar tentando construir essa rede de relacionamentos proativa. Maria Alves quer perguntar algo? Não. Não? Não, foi. Clica na mãozinha, Maria, para ela desativar. Obrigado. Gente, artigo 3º, sustentabilidade. Né? O Brasil trabalha muito mal esse artigo. Se vocês olharem aí o noticiário, vocês vão ver lá o Rio de Janeiro está passando por uma estiagem. E nós somos um país que é o mais rico de água no mundo todo. A gente tinha, antes da descoberta do aquífero Guarani, um horizonte de água para 5 anos no mundo todo. E por causa do aquífero Guarani, que ocupa aí boa parte da América do Sul, e boa parte dele está dentro do Brasil, a perspectiva de água no mundo subiu para 200 anos de água potável. Então, é muita água boa. A gente precisa aprender a cuidar e
administrar. Então, não tem país com essa riqueza aí natural. Mas a gente tem, por exemplo, algumas cidades com problema de água, porque a gente cuida mal da sustentabilidade. Alguns locais estão desertificando. Então, nós cuidamos mal. Uma outra coisa, se vocês olharem o mapa de São Paulo sobre a questão do termômetro de umidade relativa, vocês vão ver que alguns lugares, dependendo da época do ano, vai estar em laranja ou no vermelho, né? Eles vão falar assim que a umidade relativa do ar é menor do que 17%. Parece um deserto. Isso no município de São Paulo, hein, gente? Né? Aí vocês passam aí, vocês veem lá aqueles totem do relógio, ele faz a medida da umidade relativa do ar. Quando vocês verem lá que está no laranja, começa a ficar difícil a situação. Tem que estar no verde, amarelo, atenção, mas aí vai chegar no laranja ou no vermelho. Então, aquele bairro, aquele local que vocês estão passando, está com uma umidade relativa do ar muito ruim. Se, de repente, vocês dão aula num lugar assim, vocês precisam estar bebendo muita água o tempo todo, né? Precisam se cuidar. E a gente precisa cuidar da sustentabilidade. E por que eu trago isso para vocês? Porque existe aí um campo de trabalho muito grande, né? E se a gente cuida mal, é porque precisa de muita gente que saiba cuidar bem. E nós, como profissionais aí da área da educação, podemos ajudar muito nisso. Então, eu faço campanhas de sustentabilidade em todas as escolas que eu passo desde 2005. A minha esposa, ela não é professora, quer dizer, ela se formou professora, mas nunca exerceu a profissão. Mas a primeira vez que ela viu lá, o mundo se reuniu para falar de sustentabilidade em 1992 também, ela já começou a fazer ações de sustentabilidade desde aquela época. Eu não preciso esperar o prefeito começar a fazer uma campanha de reciclagem, fazer captação de resíduos. Não, a minha esposa ela já começou a fazer a separação, né, dos resíduos aqui em casa, e agora, desde 92, a gente passa em cooperativas aí de catadores, e a gente vai doando esse material que a gente vai acumulando aqui em casa. Então, isso acontece. Então, uma cláusula que eu coloco mais esse desafio aqui para nós. Gente, diário de bordo. Do inglês, é daily board, né? É uma metodologia ativa, que acho que a gente precisa assumir. Carla Larissa, boa noite. Então, que a gente precisa assumir esse diário de bordo. Vocês precisam estar anotando as coisas, não é? A nossa mente, ela tem um certo limite, e a gente precisa desse auxílio. Aí, no diário de bordo, eu sugiro que vocês anotem os e-mails de vocês, as senhas de vocês, os links úteis, de repente, as ideias de aprendizado que vocês tenham, não é? Que vocês queiram estar desenvolvendo amanhã ou depois. E, se algum professor, de forma específica, trabalhar algum exercício do ENAD, deixa anotado também, não é? No caderno normal, vocês anotam o exercício com a resolução. E nesse diário de bordo, vocês anotam o enunciado, para amanhã ou depois, perto da prova, refazer aquele exercício sem olhar a resposta. E aí vocês vão ter um diário de bordo que vai ajudar vocês. E uma questão do ENAD, ela ajuda vocês, não é para um semestre, ela ajuda vocês para o curso inteiro. Porque o ENAD vai ser cobrado de vocês lá no final. Quando vocês estiverem próximas, no último semestre, no último ano, de estar concluindo o curso. Então, se alguém, desde o início, começou a fazer um diário de bordo com as questões do ENAD e foi fazendo essa coleção, então, já tem num outro caderno a resposta e depois exercita o como fazer esse exercício depois. Então, é uma sugestão que eu estou colocando, um outro desafio para vocês terem diário de bordo. Gente, eu lancei um livro há uns 2 anos atrás, e é um diário de bordo que ficou perdido no meu buraco negro aqui em casa, desde 98. Aí eu
peguei esse diário de bordo de 1998 e eu tenho lá nas páginas finais desse diário de bordo o manuscrito do último livro que eu lancei, né? E aí, porque o diário de bordo existe, eu pude compilar tudo de novo, atualizar as páginas, e eu tenho esse livro lançado. Então, para amanhã ou depois, se vocês quiserem lançar um artigo, não é? Escrever um livro, isso ajuda muito também, tá bom? Artigo 5. Se algo não estiver claro, vocês falam. Esse contrato andragógico... Pode perguntar. Eu não vi a mãozinha levantar. Perguntem. Tudo bem. Nessa do network, olha que interessante. Semestre passado, eu estou fazendo pós em psicopedagogia. Aí, Legal. o semestre passado, eu fiz uma apresentação dos alunos da pós, e aí eu apresentei um tema sobre educação biocêntrica, aprendizagem significativa. A minha avaliadora era a professora Roberta, nem na época eu não sabia que seria ela. E ela gostou tanto, ela falou, Evelyn, foi digna de um mestrado essa sua apresentação. E aí ela comentou com um amigo dela que faz doutorado na USP, e esse aluno comentou com uma professora dele, que dá aula de mestrado e de pós na USP, e ela pediu para eu encaminhar um currículo da plataforma Lattes para ela, e uma carta de justificativa para poder entrar como aluna especial na USP, para mestrado. Então, olha onde vai essa rede, né? Que interessante. Então, é desse jeito mesmo, né? Se vocês têm essas atitudes e procuram dar qualidade, né, para aquilo que vocês fazem, então, isso repercute com certeza. Podem acreditar que repercute mesmo. Dá frutos. Naquele curso que eu fiz no Senac, o desafio para 70 professores era... em 3 minutos, criar um plano de aula para ser apresentado em 2 minutos. Então, 70 professores, em quase 2 horas e pouco, fizeram uma apresentação de 2 minutos. E o Natalício me marcou, não é? E porque ele me marcou, 2 meses depois, ele ligou para mim. Então, olha que porta. Então, isso acontece, acreditem. É verdade. Pro, tira Pergunta. só uma dúvida, por favor. Fala, Gesivânia. Você está falando desse contrato, terminando a sua aula, a gente tem que entrar no que mais que está respondendo? Não no contrato. Eu pensei numa atividade de quiz, né, de pergunta e resposta, por início da aula, Gesivânia. Mas a quem chegou depois, alguns aqui chegaram depois, podem responder ainda. Eu não vou fechar esse questionário. Depois da sua aula eu posso estar respondendo, né? Isso. Depois da minha aula também você pode procurar aquele link da coordenação e tentar fazer o meet com eles lá, tá bom? Se não fizer hoje, faz amanhã depois da aula inaugural. Acho que na aula inaugural de amanhã, eles vão publicar qual é exatamente a porta para vocês fazerem esse contato. Tá bom, Pro, já entendi. Eu vou ficar tentando. Uma hora alguém vai me ouvir. Não, gente, ó, eles estão oferecendo esse canal mesmo. Vai ser um Meet e vai ser assim, tete a tete, na hora. Não vai ser assim, para 5 dias depois, não. Pelo menos eu fiz a reunião de coordenação na sexta-feira e essa foi a orientação, tá bom? Espero que ninguém decepcione vocês. Tá? Artigo 5. Podem continuar perguntando, sem problemas nenhum, tá bom? Eu só comi um pouquinho aqui de bola, porque às vezes eu não consigo enxergar direito o que está no chat e a mãozinha levantada, e aí eu me perco um pouco. Mas aí vocês podem abrir o microfone e me puxar a orelha. Artigo 5, né? Rotina versus mesmice. Tem um filme que ajuda vocês entenderem um pouquinho isso, que é o Feitiço do Tempo. Ele é de 1993. A direção e o roteiro desse filme é do Harold Ramis, terceiro, né? Ele é o neto aí de um Harold Ramis, um bisneto, da terceira geração. E esse cara fez esse filme que eu acho sensacional, né? Não sei se vocês lembram disso, ou quem viu. Em português, ao pé da letra, esse filme chama
o Dia da Marmota, né? Lá para quem vai nos Estados Unidos, vai procurar lá o filme como o Dia da Marmota, mas aqui no Brasil foi batizado como o Feitiço do Tempo. E é um repórter que ele vai para uma cidade lá nos Estados Unidos, que o pessoal espera o Dia da Marmota, todo dia 2 de fevereiro, para ver o comportamento de uma marmota. E esse dia 2 de fevereiro, para esse repórter, começa a aparecer de novo, né? Então, quem sente, né, a sua vida dessa forma, está na mesmice, né? Aí a pessoa, de manhã cedo, o despertador toca, e parece que no dia seguinte é a mesma coisa, o despertador toca, e a gente fica preso, né, num círculo vicioso. Fala, Gesivânia. Ô, Pro, esse filme passa em que rede? Qual canal você já assistiu? Olha, eu vi agora como que é, na TV a cabo Claro, no dia 2 de fevereiro, acho que foi na TNT, ficou o dia inteiro passando esse filme. Mas Pro, ele... eu tenho Netflix, pensei que era na Netflix. Então, procura lá, talvez tenha, eu não sei. Eu também tenho Netflix, porque o meu filho me disponibiliza, mas eu sou mais preguiçoso de ficar procurando, né? E aí eu dou uma olhada na programação da TV a cabo, como eu também não tenho muito tempo, aí eu olho o que está lá na programação. Não fico entrando num streaming de filmes para ficar procurando um filme que eu quero. Mas agora vocês estão com uma referência. Talvez esse filme esteja lá. Tá bom? Talvez esteja até no YouTube, tá bom? Tá bom, Pro, vou dar uma pesquisada. Por favor. E ele, dia 2 de fevereiro, agora ficou o dia inteiro passando. E eu assisti de novo, né? Eu já assisti esse filme um monte de vezes. Eu sou uma pessoa que não assiste 50 filmes por ano. Eu posso assistir o mesmo filme 10 vezes. Porque sempre eu acho que... Ontem eu assisti de novo o Sonho Possível, né? Esse filme, O Sonho Possível, para professor, eu acho que é uma maravilha também, né? Tem muitas dicas lá, né? Nesse filme do Sonho Possível. E no Feitiço do Tempo, essa história da rotina e da mesmice. A gente precisa construir uma rotina para esse trabalho que a gente está fazendo. Mas para a rotina que a gente constrói, a gente enxerga avanços. Mas se a gente não enxerga avanços, parece que a gente está num círculo vicioso que só nos entedia, que só nos desagrada. Então, é melhor que a gente tente quebrar esse ciclo e construir uma rotina que seja boa, para o aprendizado de cada um, assim, ou para o próprio aprendizado, tá bom? Se não tiver claro, é só perguntar. Só para uma outra curiosidade, nessas férias agora de janeiro, eu assisti Game of Thrones pela 8ª vez. Tá? Ó, artigo 6. Gente, ó, eu vou trabalhar com metodologias ativas, tá? Esse quiz que eu passei para vocês, ele já é uma forma de eu começar a me organizar para trabalhar metodologias ativas com vocês. Eu vou tentar trabalhar PIR, eu vou tentar trabalhar na semana que vem já tem o Presentation Interview, e tudo isso que a gente está fazendo está dentro do planejamento invertido, e o TBL também. Então, no mínimo, vai ter alguns trabalhinhos em dupla e outros trabalhinhos aí em grupo. Isso tudo para ajudar. E, ao mesmo tempo que a gente vai vendo gestão financeira, a gente vai também aprendendo essa prática aí. Tá bom? Artigo 7. Aprender, aprender e aprender. Se vocês lerem lá os 4 pilares da educação, são 4 pilares e a palavra aprender aparece 5 vezes. Então, vocês podem começar a se pensar assim, ó.
putz, eu estou nessa aula de gestão financeira, esse japonês aí parece que está enrolando, né? Ele não é competente, ele não está conseguindo, né? Então, isso às vezes acontece. E o primeiro semestre da faculdade do meu filho, ele bateu de frente com o professor e, na verdade, isso não ajudou muito a vida acadêmica dele, né? Na verdade, a gente precisa, de repente, percebendo algum problema, tentar dialogar e ver o que a gente pode aprender daquela relação, né? E a gente precisa construir competência. Quando a gente fala de planejamento invertido, a gente está deixando o objetivo na frente do conteúdo. E aí eu vou passar 3 verbos para vocês. Anotem aí. O identificar, o operar e o realizar. Então, eu posso ter a habilidade de identificar coisas. Eu posso ter a habilidade de operar coisas. Eu posso ter a habilidade de realizar algumas coisas. Agora, eu sou competente se eu identifico, opero e realizo. Então, se nessa aula de gestão financeira, se de repente alguma coisa vocês não estão identificando exatamente que eu estou trabalhando com vocês, alguma coisa está errada. O aprendizado não está acontecendo. Se uma parte de contas lá que aparecer, também não está funcionando. Fala, Gesivânia. Ô, professor, você conhece Eduardo Ferraz? Não, não me lembro alguém com esse nome. Diga. Ele é um autor. Ele fala, seja a pessoa certa no lugar certo. Certo. Eu gosto muito de ler os livros dele, porque ele dá bastante conselho. Como você trabalhar com a sua vida, como você descobrir. Tem o sistema DIC, que é para você estar desenvolvendo. Eu gosto do livro, muito bom, dá bastante conselho, porque se você não sabe o que você quer, você não chega a lugar algum, né? Você está sempre no lugar que está cansado, você está exausto, porque você não consegue alcançar o seu objetivo, você não se sente feliz naquele lugar. E para você ter certeza do que você quer, se é isso realmente que você quer, você tem que começar a se conhecer, a perceber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, que forma você pode Sim. trabalhar, o que você tem facilidade, o que você não tem. Não focar só nos seus pontos fracos, mas sim melhorar os seus pontos fortes, que é onde você consegue enxergar as suas dificuldades, como trabalhar. Só que assim, professor, eu enxergo dessa forma. Se conseguir passar algo que eu consiga entender, eu não vou ter dificuldade. Agora, se for coisas que começar a passar e eu não entender, pode me matar, que eu não vou aprender nada. Tá. Gente, ó, só nesse ponto aí, vocês podem olhar esse mês de janeiro que passou, né? A melhor prova de que nós precisamos de gestão financeira, não é? Quem terminou o mês de janeiro na dureza, não é? Trabalhando e na dureza, é porque não tem gestão financeira. Por que que todo ano, no mês de janeiro, a gente fica reclamando? Poxa, que difícil, né? Sabe que vai ter que pagar um monte de coisa em janeiro. E esquece do mês de janeiro? Gente, que gestão financeira é essa? Essa é a maior prova. Mas é o nosso salário, professor. Nós Não, temos não é o tanta nosso salário. conta para fazer, que a gente acaba chegando em janeiro, todo mundo enfocado, todo mundo apertado. Tudo não é o mesmo valor, tudo. Ó, se eu ganho salário mínimo, aí chega em janeiro, eu continuo ganhando salário mínimo e as coisas continuam subindo. Eu sempre lembro do Gesivânia, senhor, sempre eu lembro do meu Deus, mas aquele professor, ele. Não, porque assim, o senhor levanta a nossa autoestima, entendeu? Mas na realidade é outra. sim, é outra. Gesivânia, eu vou te mostrar. Tem um Globo Repórter, que amanhã ou depois vocês podem procurar, é uma diarista, que ela tem 2 diárias, por R$ 200. Sabe que ela tem casa, não é? Uma filha na faculdade, naquela reportagem, e ainda tinha poupança.
né? E ela ganhava R$ 200 por mês. Então, a feira, ela, por causa da necessidade, ela não tinha vergonha de passar no final da feira e ficar catando coisas no chão. Então, tem folhas que são jogadas, né? Ela não tinha essa vergonha. Depois, alguns bicos, algumas bolsas. Então, essas coisas ela foi fazendo e ela foi agregando e ela começou a construir a casinha dela, ela conseguiu colocar a filha na faculdade e ela só tinha essa renda. Na verdade, o que a gente precisa fazer? Por exemplo, nós brasileiros, né? A gente é promovido, o nosso salário sobe, a primeira coisa que a gente faz é aumentar a despesa, não é? A gente não pode fazer isso. A gente precisa lembrar que o amanhã ninguém sabe. E a gente precisa de uma reserva. Acho que todo mundo leu aí a fábula da cigarra e da formiga e acha que inverno existe só lá na Europa, só nos Estados Unidos, não é? O inverno é uma metáfora de tempos difíceis. E, por exemplo, Covid agora são tempos difíceis. É como se a gente tivesse o inverno chegou, né? Do Game of Thrones lá, o inverno chegou. Tem aí o Rei da Morte aí, que está matando um monte de gente. E agora, eu sabia que o inverno ia chegar, né? E o que eu fiz para me preparar para esse inverno que chegou? Tem autores dentro de gestão financeira que falam assim que a gente precisa de uma reserva para 6 meses. Essa pandemia está falando para nós que a reserva de um ano foi pouca. Quem teve lá uma reserva de um ano, talvez passado um ano, ele esteja ainda bem. Mas agora, já passou um ano, a pessoa vai começar a ficar no aperto. E aí, quando a gente fala do nosso salário de 12 meses, né? Uma coisa assim, o nosso erro. O americano, quando você ouve ele falar assim, eu ganho 25 mil. Gente, ó, ele ganha 25 mil por ano. Ele não faz uma conta para um mês. Ele olha o ano inteiro, né? E aí, para o ano inteiro, ele sabe o que ele precisa fazer. Em um ano inteiro, num ciclo de um ano, eu tenho o quê? As despesas daquele ano, né? O IPTU no comecinho de fevereiro, ele é para todo mundo, né? E não é que inventaram isso depois, né? Ele já existe, por exemplo, né? Para quem tem filho na escola, material escolar, ele também é uma outra despesa que precisa ser pensada, né? Aí, o meu salário é pequeno, eu não devo estar aumentando a minha despesa, eu devo estar tomando cuidado para não gastar mais do que eu posso. Isso todo mundo fala, mas de repente ninguém faz. Então, é uma competência da gestão financeira que a gente precisa aprender. Identificar a situação, operar essa situação e realizar algo nessa situação. Não é? Então, não é... Pro, eu creio que nesse semestre, com a sua pessoa, eu irei aprender como lidar com o dinheiro, como economizar, para quando eu chegar no outro semestre, eu falar, professor, bem que o senhor falou, que a gente conseguia sobreviver com esse salário. Tá. A primeira coisa que a gente precisa fazer na gestão financeira é pensar na reserva. Não é falar assim, se sobrar alguma coisa eu guardo. Não funciona assim. Tá? Eu vou guardar R$ 100 esse mês. Eu guardo R$ 100 e vou guardar no máximo o resto do meu salário, por exemplo. É só um exemplo, né? Então, a reserva precisa acontecer. Então, nessa gestão, eu acho que a gestão financeira é para todo e qualquer profissional. E a gente não sabe gerir isso, né? Então, amanhã ou depois, vocês podem ser donos de escola. Então, essa escola precisa dar lucro. E aí vocês vão entender, né, como as coisas funcionam. Acho que vai ficar mais fácil. Mas é melhor pensar assim, no Você S.A., eu sou agora uma pessoa, Você S.A., que precisa dar resultado. Precisa, ao final de um certo período, ter uma reserva. Ao final de um certo período, ter um patrimônio. Ao final de um certo período, ter uma situação mais confortável.
Tudo bem? Artigo 8. Contributivo, colaborador, cooperativo e comprometido. Cocô. Tá, gente? Se a gente conseguir conjugar esses verbos durante esse semestre, por exemplo, né, acho que a gente está melhorando o nosso network. Então, se a gente está num grupo que a gente consegue contribuir, né, existe uma colaboração entre as pessoas aí, essa cooperação, esse compromisso em tudo isso que está acontecendo, né, em todos os seus aspectos, o que acontece? A gente passa a ser visto pelas outras pessoas de uma outra forma. Tudo bem? E a gente pode ser referenciado, sem problema nenhum. O último artigo que eu estou sugerindo, gente, tudo isso é novo nível de sugestão. Então, eu comecei a sugerir, eu falei para vocês que terça-feira da semana que vem, no calendário da escola, não tem aula. Aí a gente volta na outra semana, para fechar esse contrato, dia 17. E aí vocês pensem nessas cláusulas, por favor, e a gente vai estar, o quê? Melhorando esse contrato. E, por último, gente, ó, desafio de cada um de vocês ter um projeto de vida. Projeto de vida. Professor, desculpa interromper. A gente não vai ter aula por causa do carnaval, é isso? Isso, por causa do carnaval, ele foi suspenso, tudo bem? Mas, no nosso calendário, a gente descansando esses 2 dias, Evelyn, não vai prejudicar a quantidade de dias letivos que foram planejadas para esse semestre. Então... Ok, obrigada. Vocês vão trabalhar, mas não prejudica. Desnecessário, né, professor, essa folguinha aí. Desnecessário? A gente pode estudar 2 dias a mais, é isso? Não, acho que dava para ser dado aula, sim. Já está escasso demais o nosso ensino para ficar 2 dias são perdidos, na minha visão. Mas... Não, a gente precisa pensar assim, ó, que vocês têm 200 dias letivos por ano. Tudo bem? Tem que trabalhar esses 200 dias letivos por ano, pela legislação brasileira. Então, 100 dias por semestre. E esses 100 dias por semestre, a gente vai estar recebendo. E vocês podem estar se organizando, pelo menos no meu caso, né? Então, as aulas já começaram no presencial, na rede estadual. Eu sou professor do estado também. E tá punk, né? Trabalhar com um pouquinho de alunos e organizando a situação do distanciamento, da limpeza, né? E a gente está organizando. E eu sou coordenador, eu estou falando com todos os alunos, né? Então, não está fácil. Eu não sei se a minha diretora, lá na outra escola, ela vai... no nosso calendário, está escrito lá que é ponto facultativo. Mas... amanhã, na reunião que eu vou fazer com ela, ela pode decidir que não, vamos trabalhar. Mas se a gente trabalhar, na verdade, a gente vai entrar em férias em julho, 2 dias mais cedo. Entendi. Mas eu digo pela situação, entendeu, professor? Não estou criticando diretamente o senhor, eu digo no estado geral. Já que está todo mundo em casa, todo mundo tendo que fazer esse tipo de aula que não é o do nosso agrado ou do meu agrado, para mim é desnecessário ficar 2 dias sem, porque para mim é perdido, entendeu? Mas não adianta só eu contestar. Vamos, segue aí, mas de qualquer forma... Agora, pensa de uma outra forma, não é? Assim, olha o teu mês de janeiro, né? Algumas pessoas, elas podem ter passado o mês de janeiro jacareando, né? Que era mais comum. E eu, graças a Deus, eu aprendi, bem moleque, que uma pessoa que fica 30 dias jacareando, ela perde 2% da capacidade cerebral. Então, o meu tempo de diversão, o meu tempo de ócio, ele tem que ser um ócio criativo, ele não pode ser um ócio para, não, eu vou descansar minha mente e não vou colocar nada dentro dela. Né? Então, eu procuro diversificar as coisas, né?
E eu costumo falar que a formação humana, desde 2018, as escolas no Brasil têm o compromisso da formação integral. Não é mais formar a pessoa para alguma coisa, para algumas horas. Não. O compromisso da educação no Brasil, para as famílias e escolas, é formar o cidadão de forma inteira. Se a gente a parte da formação emocional, ela era inexistente no currículo. E ela passa a fazer presença. E eu, por exemplo, que já sou um professor 6.4, na minha formação, eu vi quase nada disso. Eu sempre senti falta, mas eu não sei, de repente, fazer um bom acolhimento para o aluno, de repente descobrir de vocês aí, por exemplo, o melhor perfil de vocês, para poder estar trabalhando aí o melhor relacionamento. Então, são coisas que, se a gente tivesse uma formação anterior, a gente poderia estar aprendendo. Às vezes, a escola, ela pode pisar na bola numa situação A, e porque ela pisa na bola naquela situação A, não significa que, por causa de 2 dias de descanso, eu vou ficar sem fazer nada. Eu posso... o professor falou aquilo, eu vou pesquisar aquilo que ele falou. Por exemplo, respeito, eu não dei resposta para vocês, não é? E eu falei para vocês que é um conceito de 5.700 anos atrás. Quais são as evoluções do conceito respeito de lá para cá? Será que eu estou sabendo responder aquela pergunta? Na minha opinião, cada um de vocês, e é uma resposta que eu não vou dar, porque eu acho que cada um de vocês precisa construir o conceito de respeito, porque aí a gente vai poder cobrar respeito melhor. Se eu dar para vocês uma resposta pronta, eu não sei se eu vou fazer com que realmente o conceito de respeito, ele passe a fazer parte da vida de vocês. Por exemplo. Perfeito. Eu até pesquisei aqui, professor, uma palavra que o senhor usou aí sobre o mês de janeiro, que as pessoas usaram para... Qual foi esse tempo que eles gastaram fazendo o quê? Que o senhor usou a palavra? Jacarear. Isso, eu procurei e não achei. Não achou? Mas então, eu entendi magia. pela colocação na frase, mas a palavra em si, ou o verbo, não existe, né? Então, eu sei que é uma gíria. Deve ter no dicionário de gírias. E talvez seja do meu tempo, Gisele. Uhum. Existem pessoas que tiram férias 30 dias e elas querem ficar 30 dias tomando sol. E elas ficam que nem jacaré na praia. E não quer fazer mais nada. Entendi. Professor. Fala, Evelyn. Eu vejo o pessoal falando sobre a questão do ensino, que deveria ser presencial, a galera paga presencial e está vivendo o EAD, enfim. Eu faço com faculdade de EAD também, numa outra unidade de ensino, por conta da área que eu trabalho, então eu optei em fazer EAD. E aí, hoje, eu consigo sentir a diferença, porque não tem contato humano nenhum, não existe contato humano. Quem dá um apoio para a gente são os próprios alunos que se organizam entre si, repassam os e-mails dos polos quando aparece, e às vezes, por exemplo, aconteceu de ter uma reunião geral, assim, de vários polos, assim, meu polo não notificou, e aí quando eu soube, os outros polos tinham notificado alguns alunos, e aí o pessoal foi se organizando, mas eu acabei perdendo essa reunião. E aí é muito diferente, porque ainda que a gente tenha esse ensino hoje, que a gente tenha o tete-a-tete com o professor, e é diferente porque tem professor que ainda usa o YouTube, que é pior ainda, e aí a gente não consegue nem se ver, né? Aqui ainda a gente tem a possibilidade de poder ligar a câmera e conversar com o professor e na hora tirar a dúvida e ter uma resposta amplamente e que a gente não é ignorado, ainda bem por isso, é bem diferente. Então, por mais que a gente esteja vivendo esse momento em que a gente optou por escolher estudar presencialmente, nós estamos nesse ensino híbrido, porque não é um EAD, nós não estamos num EAD, é um ensino híbrido, é bem melhor ainda do que o EAD, é bem diferente ainda. Sim. Então, é a solução que a gente conseguiu dar. Eu acho que o híbrido é uma boa resposta. E a gente está caminhando,
tivemos vários aprendizados, esses aprendizados foram bons para todo mundo, para mim também enquanto professor, né? E eu consigo enxergar algumas possibilidades aí de futuro, que acho que é boa para todo mundo, para algumas situações, de repente eu não tiraria o remoto, né? Para algumas reuniões de professor, acho que não precisaria nenhum professor sair de casa para fazer uma reunião num outro bairro, uma outra ponta da cidade, por exemplo, né? Então, acho que tem alguns legados, alguns ganhos que a gente deve estar tentando pensar, refletir e investir. Mas eu quero, e acho que logo, logo a gente vai ter uma realidade aí de sala de aula presencial e todo mundo vai estar ganhando melhor. Ganhando, né, na relação. Gente, ó, o artigo 9, para concluir essa parte, é o projeto de vida. Só um exemplo, assim, jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele pensa no projeto de vida dele até os 36 anos de idade, por exemplo. Completa 36 anos de idade, ele não sabe mais o que fazer. Parece que a vida dele acabou, né? Então, só um exemplo, isso às vezes acontece. Para alguns aposentados que vocês já devem ter visto na vida de vocês, a pessoa completa 65 anos e ela, de repente, já não tem mais perspectiva, ela acha que a vida dela acabou, né? Então, ela não tem um projeto para uma vida inteira. Não tem um projeto para uma vida inteira. Então, se eu sou um bom gestor, eu vou tentar fazer um projeto para a minha vida inteira. Gente, esse ano daqui, dia 15 de julho, eu vou completar 10 anos de aposentado. 10 anos de aposentado. Agora, eu quero continuar trabalhando bastante. Parabéns para o senhor, professor. É meu projeto de vida. Tá? Que remédios que eu tomo? Eu passo repelente, eu passo hidratante, eu tomo Yakult, eu tomo Tafman, não é? Então, com 6,4, são esses os remédios que eu tomo. No mês de janeiro, eu fiz 200 quilômetros de corrida, trote e caminhada. Agora que eu estou em atividade, em aula, não tenho mais essas férias e esse tempo, meu desafio é fazer mais ou menos 13 quilômetros por semana. Então, se eu conseguir fazer 13 quilômetros por semana, eu estou cuidando do meu físico. Eu tento cuidar do meu espírito, eu tento cuidar do meu cognitivo, e eu tento cuidar do meu relacionamento. Então, tudo isso faz construir uma pessoa, não é? E a gente precisa. Tem um comentário aqui da Nicole, eu posso ler, Nicole? Eu não sei o que você escreveu. Acho que a partir do momento que decidiu-se fazer esse ensino híbrido, seria necessário entender que existem pessoas por trás disso. Não acho correto a maneira que lidam com um ser humano na internet, porque certeza que presencialmente não seria assim. A empatia não é existente, e quando existente não é recíproca. É verdade, às vezes a gente está por trás de uma câmera e a gente se comporta de uma outra forma, né? Mas, na verdade, se a gente está tentando trabalhar a nossa coerência, acho que presencialmente ou na câmera, a gente tenta trabalhar da melhor forma. Eu não vou ser um ator na frente de vocês, aqui porque eu estou atrás de uma câmera, e lá amanhã a gente se encontrando numa sala de aula. Eu espero que esse relacionamento continue bom, né? E acho que eu continuo nesse trabalho porque acho que eu tenho acertado, e quero continuar acertando com vocês, tá bom? Então, acho que vai ser bom para todo mundo. Então, essas 9 cláusulas são a minha sugestão. Aí, lá no dia 17, a gente vai estar conversando se a gente mantém essas cláusulas, a gente vai aprimorar essas cláusulas, porque amanhã ou depois vocês vão ter que fazer um contrato pedagógico com a molecadinha, um contrato pedagógico com os adolescentes, né? Dependendo do trabalho que vocês fizerem. Vocês podem ter a felicidade, amanhã ou depois, de estar trabalhando no ensino superior, vão fazer contratos andragógicos, e a gente vai
tentando se relacionar sempre da melhor forma. Tudo que é combinado antes, o que acontece? Ele não vai dar despesa depois. E se vocês pensarem nos combinados agora, todo mundo vai ganhar. Na Flamingo, a atual diretora, eu aprendi com ela desde 2012, que esse contrato, ele é obrigatório, ele está lá no regimento da escola. Alguns professores não dão muito valor, e eles viram essa página, né? Mas ele está lá no regimento da escola. Os professores, cada professor trabalha de uma forma, e cada professor precisa fazer o seu combinado. Vocês amanhã ou depois vão estar fazendo também. Gesivânia, fala. O professor, que é assim, ó, eu aprendi dessa forma. Quando a gente quer mudar algo, a gente informa, a gente conversa antes e pede opinião, para não prejudicar, para não chatear, entendeu? E eu senti falta disso na faculdade. Porque se uma das nossas amigas da turma não tivesse me avisado, eu ia entrar atrasada na aula. Apesar que eu já entrei atrasada, entendeu? Eu fico chateada com isso. A falta de informação, de diálogo, de conversar, de perguntar para a gente se é isso mesmo, se tem condições de ser feito isso. Porque, assim, quando eu procurei a faculdade, eu pesquisei, eu vi outras faculdades, eu falei, não, a Flamingo, ela tem um horário que eu preciso, que eu necessito. Eu vou ficar até mais tarde, tudo bem, vou ter deslocamento, tal. Ótimo, excelente. Mas, assim, o que eu senti, porque a partir do momento que eu fazer a nossa rematrícula, era para ser conversado com a gente. Era para ter entrado em contato com a gente. E ter informado, olha, a faculdade está passando por isso, por isso, por isso, então a gente vai trabalhar dessa forma. Você aceita? Você está junto com a gente? Para mim, contrato é isso. Você primeiro informa todas as cláusulas bonitinho, o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se eu estou de acordo ou não. Não você chegar e impor. Você vai fazer dessa forma e pronto. É o que eu estou sentindo. O senhor não tem culpa, professor, mas é a única pessoa que está nos ouvindo nesse momento, tá bom? Ok. Então, gente, ó, acho que todo negócio passa por turbulências, né? Por mais que a gente não queira, também é um negócio, né? E a gente precisa tentar compreender esse pedaço também. E a instituição, ela saiu o Alessandro, entrou a Érica, e o Alessandro, ele foi muito legal, ele ficou num tempo de transição aí enorme, né? Acho que eu nunca vi um profissional preocupado com uma instituição e ficar num tempo aí de transição dedicado para que a transição ela ocorresse da melhor forma possível. Acho que eles pensaram em algumas coisas, mas acho que não pensaram em todas as coisas. A Gesivânia já respondeu, já perguntou, e tem uma outra mãozinha levantada aqui. Pode perguntar. G. Abre o microfone. Boa noite, professor. Boa noite. Esse horário das 20 horas vai continuar esse horário mesmo? Então, foi esse horário que me informaram, G, que para se adequar dentro do plano, que é a parte do presencial, então eles colocaram que o mais adequado agora é trabalhar a partir das 19h50. Então, só que daí eu vou perguntar para o senhor uma coisa. Vai haver compreensão dos professores para com os alunos que não puderem assistir presencial? Tipo aqui, eu agora estou assistindo, por exemplo, hoje eu estou num período agora, estou em casa hoje, mas, por exemplo, tem os dias que eu trabalho, eu não vou conseguir chegar a tempo de assistir essa aula. Aí o professor eu vou só conseguir assistir em vídeo, quer dizer, já vou ter uma dificuldade que eu não vou conseguir tirar minhas dúvidas com o professor. Isso vai me complicar. Então, tudo isso não foi pensado. Eu acho que isso tinha que haver o quê? Desculpa, a gente está falando com o senhor, é o primeiro professor que a gente está tendo agora um contato, entendeu? Mas eu acho que isso aí tinha que ter uma reunião até entre vocês, né, professores, conversar e decidir um horário melhor, porque existe isso. A gente, quando matriculou, que nem a Gesivânia acabou de dizer, outros alunos aí também não gostaram, a maioria eu acho que não gostou, porque existe a questão do nosso trabalho, que nós trabalhamos, temos nossos compromissos, e nós, quando nos matriculamos, foi no horário, concordando com esse horário das 20h45, né, até às 23h10,
né, que seja, às vezes algum sai mais cedo, mas o horário combinado foi esse em contrato. Aí eles mudam, não avisam a gente, eles teriam que informar, como a Gesivânia falou. O senhor concorda? Concordo, eu achava que isso teria acontecido. Agora, por exemplo, quando isso foi falado, né, então, eu tenho uma solução, e eu compartilhei essa solução com os meus colegas, não é? Então, o fato de ser uma aula gravada, e eu já comentei isso daqui, então eu posso fazer o acompanhamento de vocês estarem vendo a aula gravada. E aí, um aluno teve um problema de trabalho. Isso para qualquer horário, né? Qualquer horário. O aluno teve um problema de trabalho, ele teve de repente, o pneu do ônibus furou, e aí o ônibus reserva demorou, e a pessoa perdeu aquela aula. Então, na situação do híbrido, a gente perde esse tete-a-tete do presencial, como você está fazendo essa pergunta agora ao vivo para mim. Isso está sendo gravado. Mas, sabe por que eu fiz? o aluno que conseguir ver depois, no meu caso, eu vou considerar a presença. O que eu sugeri lá é que essa seria a forma da compensação de ausência. Sim, porque assim, o que dificulta? Vou colocar meu caso, que tem casos bem piores até que o meu. Eu trabalho em Jurubatuba, Zona Sul, eu moro na Zona Oeste, Carapicuíba. Eu saio de lá 7 horas o dia que o colega chega. Enquanto não chega o colega, não sai. Tem dia que eu saio de lá 7h30. Até eu chegar em casa já é 8h30, 8h40, quase 9 horas da noite. Então, quer dizer, eu já perdi boa parte da aula, a gente chega, entra numa aula boiando. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso complica. E, tipo assim, que nem eu falei, não é a minha dificuldade, já estamos fazendo aí, né, esse ensino híbrido da forma, né, dessa forma. Quer dizer, para nós foi a novidade, fomos obrigados, forçados pela pandemia, não é nem pela pela entidade, né, pela faculdade, né, temos que aceitar aí, tipo assim, mas muitos já não quis fazer EAD porque tem dificuldade. Eu mesmo, se fosse para fazer EAD, Deus me livre, eu não quis fazer, tive outras oportunidades, não foi só aí, eu sou bolsista, não foi só aí, eu tive oportunidade de bolsas em outros lugares, eu não quis porque era 100% EAD. Entendeu? Então, eu falei, não, eu tenho dificuldade. Então, agora o senhor imagina, eu vou ficar como se fosse um EAD, basicamente, na maioria das aulas. Então, isso para mim é ruim. Imagina para outros colegas também aí, que eu sei que tem a mesma dificuldade, até mais que eu. Porque a aula gravada, ela não tem... eu vou estar vendo a dúvida de um colega que talvez não seja a mesma minha, entendeu? Eu vou ver o senhor explicando uma coisa de uma forma que eu não vou entender e não vou conseguir falar para o senhor, professor, eu não estou entendendo, não entendi. Então, esse debate direto com o professor traz uma dificuldade para a gente. E eu achei, assim, de certa forma, um desrespeito para com a gente. E eu não sou de comunicado, tá? Eles pisaram na bola, sim, com certeza. Mas acho que isso precisa ser conversado. A gente está encontrando aí um meio termo para melhorar essa situação. Então, de repente, a gente conversando com o senhor dá até uma... Como é que fala? Conversa com eles, fala que a gente conversou com o senhor, de repente, não sei o que pode acontecer, porque o senhor tem um acesso mais próximo com eles do que até os alunos, né? Porque a gente até um e-mail às vezes manda e tem demora de resposta, ou às vezes nem é respondido, a gente tem que estar enviando o outro para poder ter uma resposta, então até uma certa dificuldade de comunicação. Então tudo isso atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso aprendizado, entendeu? E a gente está querendo estudar o quê? Para melhorar nosso conhecimento e para sermos os professores poder passar um conhecimento legal, passar uma coisa legal para o futuro. Que futuro legal que a gente vai passar com o exemplo que a gente está tendo, um mau exemplo que a gente está tendo dentro de uma entidade. Certo. Gê, qual que é o contato do representante dessa turma do segundo horário? O do nosso é a Nicole. A Nicole? Nicole tem... Aqui, com outro grupo, é a Nicole Gaspar? É ela mesmo. Tá. Então, eu vou tentar fazer essa ponte aí, nesse sentido, acho que eu consigo fazer essa ponte, e vou colocar esses pontos que vocês estão falando. E a gente descobre aí uma solução para atender vocês melhor. Agora, tem um pedaço que é a questão, assim, de a gente estar conversando mesmo e compreendendo um lado do outro.
de forma que a gente, pensando junto, busque aí a melhor solução. Sim, sim, entendo, professor. Porque assim, não é da agora, desde o semestre passado a gente já teve outras dificuldades, temos colegas que desistiram da faculdade porque assim, a gente não vê um porquê, né, mas assim, até não tem do que falar, mas assim, eu vou falar nesse sentido assim pelos colegas, porque já vem assim acontecendo umas coisas que desagradam, aborrecem, porque as pessoas estão se esforçando para pagar a faculdade. Há aumentos que as pessoas não estão entendendo o porquê, se não está nem usando o prédio, entendeu? E é um momento que eu acho que não era para ter aumento, pelo menos do ensino, não. Tem assim, essa perda de aluno, questão da evasão, ela vai entrar na conta e isso, infelizmente, impacta, né, a administração de uma escola. Amanhã, se vocês forem gestores financeiros de uma escola, vocês vão perceber que vocês vão ter que pensar nesses outros pedaços também. E é uma questão de sobrevivência, né? Um sistema, ele só funciona com uma margem mínima. Se ele não tiver essa margem mínima, por exemplo, se eu tiver menos pessoas contribuindo, vai ficar pior. Tem algumas instituições, eu vou dar o pior exemplo, nem vou citar nome, mas tem uma instituição aí que está falando do aulão nacional. O aulão nacional tem 900 alunos no Brasil inteiro, e um professor dando a mesma aula, né? Eu não vejo essa forma de trabalhar a mais respeitosa, né? E se pensou em aumentar o quórum aqui dessa turma, seria uma possibilidade, mas esse grupo da educação, acho que é muito solidário, e a gente pensa muito em vocês, e a gente foi sugerindo, contribuindo, para que a gente descobrisse aí a melhor forma, né? Então, teve participação de professores, talvez não seja a melhor fórmula agora, mas a gente pode continuar conversando e ver o que a gente pode ir melhorando, seja o que for, né? Seja o que for, sempre a gente pode tentar refletir para ver o que pode ser melhorado. Não tem nada perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, professora. A escola a faculdade, ela não tem, eu não sei, porque assim, eu nunca perguntei, nem sei como funciona. Não tem uma agremiação na faculdade? O que você chama de agremiação, por exemplo? Sei lá, alunos participantes, além dos representantes, alguém que representa e pode falar pelos demais? Então, a reunião de representantes, ela é regular, ela acontece. Sim. Né? Aí, tem uma outra situação... Eu falo assim, representantes para estar passando, tipo, esses tipos de problema, entendeu? Certo. Como existe numa escola, vamos supor, não estou comparando, mas lá no ensino médio tem a agremiação de pais e alunos, entendeu? Certo. Então, o representante de vocês é o grupo de alunos representantes, né? Que vai fazer esse canal. Existe uma outra situação que é menos branda, que é a comissão própria de avaliação. Então, eu faço parte dessa comissão própria de avaliação, estou escutando vocês, eu vou estar anotando essas coisas, eu levo para a comissão e a gente vai estar avaliando. A Lucimar é a coordenadora dessa comissão. Sim. E aí isso também é anotado. Agora, não dá para resolver tudo de uma hora para outra, né? Mas a gente anota e a gente reflete, sim. E o grupo da educação, quando se reúne, uma coisa que eu acho maravilhosa lá é que ninguém olha para o relógio. A gente vai tentando contribuir, a gente vai tentando participar, a gente vai tentando se ajudar, e a gente sempre vai conversando, debatendo, para encontrar aí o melhor caminho, tenho certeza. Entendi. Ô, Pro, isso aqui, Genivaldo. Ô, Pro, é assim, ó, eu trabalhei numa escola particular que a pessoa não sabia administrar. Então, é isso que eu estou sentindo na faculdade. Não estou desfazendo de ninguém, mas assim, a partir do momento que você começa a perder aluno, eles deveriam observar o porquê, fazer uma análise, uma pesquisa, o porquê eles estão perdendo aluno. Por que os alunos estão fechando a matrícula? Por que os alunos estão saindo fora da faculdade? Tudo tem um motivo. Só que assim, eu estou triste com a faculdade.
pelas atitudes, que eu não esperava isso deles. Aluno, eu não gosto, eu quero começar, quero terminar nessa faculdade. Eu tenho pretensão de lá na frente fazer uma pós, entendeu? Só que eu conheço pessoas que falam assim, a faculdade está deixando a desejar, a faculdade não dá satisfação para a gente, a faculdade está nos ignorando. As pessoas que estão na administração vêm com ignorância, desfaz da gente. Entendeu? Não é os professores, são as pessoas que estão administrando, são as pessoas que deveriam acolher a gente. Não pode mexer naquela situação, conversar, olha, eu não posso te ajudar, por isso, por isso. Eu trabalhei numa escola particular, que ela foi fechada agora quando começou a crise, porque a pessoa não sabia administrar, ela não sabia conversar com os pais, ela era ignorante, e chegou um ponto que as pessoas retiraram os seus filhos, ela teve que fechar as portas, professor. A faculdade está nesse mesmo pé. Aí vocês falam assim pra gente, a gente sentou, se reuniu, a gente conversou. Tá, tudo bem, vocês conversaram. Mas em nenhum momento vocês pensaram, peraí, mas se eu tenho 40 alunos nessa turma, será que esses 40 alunos vai ficar confortável a gente mudando o horário deles? Será que esses 40 alunos, nesse momento, vai ter condições de pagar a mais pra gente? Será que eles pensaram que a gente está desempregado, que a gente está passando por sufoco e a gente não quer desistir dessa faculdade? Porque eu parar agora de fazer essa faculdade, para mim, é uma derrota. Porque tem anos que eu estou querendo fazer, eu deixei várias coisas de fazer para estar realizando essa faculdade, para estar acompanhando. E chegar agora eu desisti, por quê? Porque teve um aumento para a gente, que para mim foi alto, tá? Foi alto esse aumento. A faculdade mudou o horário, não passou. Eu vou ter que me reprogramar, eu vou ter que ver o que eu posso fazer, porque eu não gosto, professor, de estar entrando atrasada na aula, eu não gosto de estar faltando, porque é falta de responsabilidade minha. Eu quero aprender, para mim aprender eu tenho que estar ali, eu tenho que estar acompanhando o professor. Sim. Olha, na minha adolescência, falavam assim para mim, você não falta um dia. Eu falava assim, simples, quando for para faltar, eu falto, numa necessidade grande. Não por besteira. Eu gosto do que eu faço. Eu amo estudar. Tem pessoas que a gente aguenta, né? Tem pessoas que a gente ama. Tá vendo, participando, conversando, interagindo com ela. Eu tô triste por isso, porque a partir do momento que vocês se reuniram, que vocês decidiram, vocês esqueceram da gente. Entendeu? Não, a gente pensou em vocês sim. Talvez a gente não tenha pensado na melhor solução, não é? Mas a gente tem vários professores aí que estão ouvindo vocês e a gente está tentando trabalhar da melhor forma. Agora é assim, ó. Do Vale Transporte. Ninguém fez nada para você aqui. Ninguém botou nada para você. O que acontece? Tem o microfone aberto? A Vanessa quer falar? Ô, professor, essa sala só tem essa turma? Não tem outra turma? Para dividir o horário? Agora sim, só tem vocês. Tem mais uma turma que está de manhã com essa mesma situação. Ah, tá. Entendi. Demonstrativo de pagamento. Ó. É só isso, professor. Tá? Cai na tua conta. Gente, ó, eu estou anotando, eu vou ver. Eita, cuidado. Vou levar isso para diante. Amanhã vocês têm a aula inaugural. E como eu falei, como a gente estendeu aqui, a gente já está invadindo o horário da coordenação lá. Então, talvez seja melhor vocês se planejarem para assistir a aula inaugural amanhã. E na aula inaugural amanhã, vocês terminando, lá vai ser anunciado um canal para estar conversando com os coordenadores e esses aspectos aí, da mudança do horário, da mudança da mensalidade, acho que é duas demandas que vocês devem levar para essa reunião, para que isso seja analisado melhor. Acabou. Professor, mas esse horário vai ser só durante a pandemia ou vai se estender depois? Como é que eu desligo? Então, esse diferencial, ele era já era da faculdade. Agora, para depois, vamos supor, no segundo semestre, acho que tem que ser revisto, né, Gê?
Eu estou chamando você de G porque eu só vejo G aqui, tá? Mas é G mesmo, todo mundo me chama de G. É Genivaldo, mas é G mesmo, não se preocupe. Então, isso talvez é um outro aspecto que você possa estar... Vamos supor, você participa da reunião da coordenação amanhã. Vai ter esse canal para vocês falarem com o coordenador, a coordenadora amanhã. E vocês falando com a coordenadora amanhã, esse senão que você falou, ele também deve ser anotado, para que o depois seja pensado. Tá bom, entendi. Obrigado pela informação. Tá bom? Tem, para quem chegou depois e não viu lá no comecinho, tem um quiz que eu queria que fosse respondido hoje, né? Eu vi um total aqui de 29 alunos participando, então tem 6 alunos aqui para responder esse quiz. Então, se puderem responder hoje, tá lá no Que Mágico, na parte de exercício. Acho que são 8 perguntas que vocês vão responder rapidinho, e eu já considero a questão da presença. Eu vou ler aqui o chat, acho que eu tentei anotar o nome de todo mundo, para anotar a presença também. Quem, de repente, não viu o nome aqui no chat, digita o nome para que eu possa estar anotando a presença de vocês. Ok? E a gente fica... Então, isso tudo que foi colocado hoje não é uma batida de martelo, não é uma imposição, é um contrato que a gente está conversando para as aulas, para as nossas aulas de gestão financeira comigo, professor X. E a gente vai tentar trabalhar da melhor forma, né? Aí tem um vídeo lá, curtinho, o Será que Posso? Tem o Forms, que eu pedi para vocês responderem, e a gente volta aí no dia 17. Ok? Alguém quer perguntar algo? Vanessa levantou a mão de novo? Professor? Pois não. É rapidinho. Eu sei que o G, eu acho que questionou, mas eu não consegui ouvir sua resposta. Se o senhor falou sobre presença, mas se eu não participo da aula ao vivo, apenas assistindo a aula gravada, não vai contar como presença? Eu vou considerar como presença. Eu sugeri isso na reunião dos professores para que também fosse considerada como compensação de ausência, tá bom? Tá bom. Então, aí, entre aspas, a gente anota a falta, mas depois eu vou ver lá que no dia seguinte, 2 dias depois, você assistiu a aula, então eu vou considerar como compensação de ausência. Então, como se eu estivesse tirando aquela falta. Certo. Não, porque cai naquilo que o G questionou, momentos que a gente está em trajeto ainda para chegar na residência e vocês, querendo ou não, tirou 45 minutos, que para mim vai fazer diferença, né? Então, em algum momento eu vou chegar atrasada, se tiver uma apresentação de trabalho, eu vou ser prejudicada, porque às 8 eu não vou estar logada, entendeu? Então, mas isso eu contesto amanhã lá com o Deberson. E, de qualquer forma, obrigada. Nada. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa semana aí para vocês. Igualmente. Boa noite. Boa Tchau, noite. Tchau, Vanessa. Cansei já de a gravação. a cara. Boa noite, Pro. Para de gravar, Pro.